padre, já pensei em ser padre. Entendi. Né? E aí recebi esse convite do padre, né, de fazer a escola diaconal e acabei fazendo a escola diaconal. Então, é aí que começou então esse ministério aí. Para fazer a escola diaconal, houve algo muito interessante, porque o padre ele tem que fazer um convite não só para mim, mas como também tem que fazer um convite para minha esposa também. Isso é importante para o pessoal lá de casa entender. Exato. Então, eu falei aqui que é uma vocação, né, que um homem casado pode assumir essa vocação, porque tem o diácono transitório, e aquele diácono depois vai se tornar padre, fica um tempo como diácono e depois se torna padre. Aliás, todo sacerdote fica um tempo como diácono antes. Agora, os diáconos permanentes não, né? São casados, vão ficar somente no grau do diaconato. E nesse caso, a esposa tem que dar o aval. E como é que foi essa conversa com a sua esposa? Sua esposa aceitou logo de cara ou não? Exato. Daí o padre, ele foi até a nossa casa para fazer esse convite. E ela precisava aceitar esse convite, né? E primeiro ele fez o convite, depois ele não queria a resposta de imediato. Ele queria que a gente pensasse. E quando a gente foi na casa paroquial para dar a resposta, minha esposa usou uma frase muito, muito bonita, assim, né? Porque ela falou assim: no altar Deus me deu, no altar eu entrego também, né? Assim, ganhou um sentido muito bonito. E aí que foi, a partir desse momento que eu comecei, então, a fazer a escola diaconal, né? Que é todo o processo para poder também discernir se realmente, né? Eu responderia o diaconato como um chamado. Né? Ah, entendi. Mas, olha, eu acho que essa vocação não tem como, é uma vocação que a família está junto, né? E a esposa tem que dar esse ok formal para a igreja, porque a esposa está dizendo, olha, eu concordo, né, em repartir o tempo do meu marido com a igreja, né? Exato. No final das contas é isso, né? Mas que bonito sua resposta, gostei, muito bonito. Eu estou falando sua porque a esposa do diácono está aqui do lado, sim, gente. sim. Está aqui nos bastidores. Então, que bonito, ela fez essa... Aí escreveu uma cartinha, né? Escreveu uma cartinha do próprio punho, né? Dizendo, enfim... entregando realmente o marido para a igreja, né? Que legal. E aí você mergulhou nessa missão e 7 anos de diácono. 7 anos de diácono. 7 anos de diácono. Mas nesse tempo, você tem uma profissão fora da sua vida diaconal, não Trabalho com comunicação visual. Trabalho numa gráfica. Numa gráfica? Isso. Você produz o quê? Banners? Banners, tipo de coisa? isso. E faço fachadas, né, para comércio. Ah, entendi. E também dentro da gráfica a gente tem uma empresa que fabrica quadros também, quadros religiosos também. Fabrica quadros? Isso, também. Que legal. Então, além desse seu trabalho profissional, você já tinha um trabalho na igreja, só que você levou o trabalho da igreja para um outro patamar, vamos dizer assim, para um ministério específico, servindo a Deus agora como diácono. Sim. Mas, o seu trabalho, como é que chama o seu bispo lá em Itapetininga mesmo? Dom Gorgônio. Dom Gorgônio, né, que é o bispo lá da sua região. Foi ele mesmo que te ordenou ou foi o bispo anterior? Foi ele mesmo. Ele mesmo que te ordenou? Sim, sim. Então, ele te ordenou, você continua trabalhando na capela, na paróquia São Francisco, lá em Capela do Alto, na cidade de Capela do Alto. E agora eu queria saber o seguinte: nós já recebemos aqui, né, para ter a nossa conversa, você pode procurar aí nos nossos arquivos, você clica ali em vídeos aqui no nosso canal. A gente fez uma conversa aqui um tempo atrás com o padre João Henrique, da Aliança de Misericórdia. A Aliança de Misericórdia é uma comunidade muito bonita, tem um trabalho maravilhoso já há tantos anos, né? Muita gente conhece o padre João Henrique, né? O padre Antonello também, né, que é um dos fundadores ao lado do padre João Henrique, que está espalhado aí pelo Brasil todo, né? Um trabalho extraordinário. E um dos principais trabalhos, não é o único trabalho da Aliança Misericórdia, mas é atender gente que está ali naquela situação complicada, uma situação vulnerável, né? Moradores de rua, né? Ou outras pessoas que estão passando por uma situação parecida com essa. Como é que foi como é que você se aproximou, né? Você vivendo lá na sua cidade, na sua paróquia, como é que você se aproximou desse trabalho da Aliança Misericórdia? Então, a minha irmã ela já era missionária de aliança da comunidade já há mais ou menos 10 anos, né? E aí eu fui convidado para fazer uma missão lá em São Paulo que chama a Missão TK. Né? Uma missão TK, uma missão que acontece nas ruas de São Paulo, acontece nos hospitais, acontece já na Cracolândia, enfim, é uma missão que envolve bastante jovens que vão para essa missão, né, para evangelizar. E eu fiquei meio que impressionado com a missão. Isso, se eu não me engano, foi no ano de 2019. 2019. Fiquei bastante impressionado. Por quê? Porque eu comecei a ver, através da missão, o evangelho acontecendo em tempo real. Mas você foi primeiro só para acompanhar a sua irmã que fazia esse trabalho ou não? Sim, através de um convite. Tá, para conhecer. Para conhecer, tá. E aí foram vários dias de missão, né? E eu fui me encantando, porque realmente eu
eu sentia que era aquilo que me chamava, que me atraía, esse tipo de missão. Né? Então, o que eu vi lá na missão, né? nesse 2019? Eu vi, eu brinco assim, que ao invés de eu ver, como a gente vê na Bíblia, cavalos, enfim, eu vi carro, né? Eu vi a Bíblia, ela de uma maneira acontecendo, a palavra de Deus acontecendo ali, de uma maneira moderna, né? Mas o evangelho vivo, essa questão de amar mesmo, essa questão de se aproximar, e eu fiquei impressionado. Aí quando acabou essa missão, eu fiquei com o meu coração assim, e agora? Né? Entrei um pouquinho em crise, assim, né? Porque até então, estou na paróquia, e agora? Como que eu vou fazer uma missão semelhante, né? E foi aí que... Bom, só para entender, porque na paróquia, o serviço do diácono, que cada paróquia é uma realidade, mas de maneira geral, os diáconos na paróquia apoiam a liturgia, apoiam a catequese, né? A dimensão pastoral ali das ações da paróquia, o diácono geralmente atua nesse tipo de área. Há algumas paróquias que têm um serviço de atendimento ao pobre, de atendimento ao necessitado, de maneira mais presente. Não, aliás, de alguma forma, toda paróquia tem alguma coisa Sim. tem. Mas não é o serviço exclusivo do diácono, é nesse sentido. Você ficou é isso que te mexeu? Você falou, eu não vou ter como dedicar boa parte do meu diaconato para esse serviço? Eu sempre fui muito devoto de São Francisco de Assis. Certo. Eu tenho como santo de devoção, né? E aí, quando me tornei diácono, eu entendi a dimensão do diácono, que é o homem da caridade, né? O homem da palavra, o homem do altar, enfim. Como eu sou um diácono de uma cidade muito pequena, né? Uma cidade do interior, essa realidade que a gente vê, por exemplo, na rua de São Paulo, não é uma realidade tão fácil de ver numa cidade pequena. Certo. Né? A gente não vê as pessoas dormindo na rua tão facilmente assim, né? E aí eu fiquei com isso muito, muito, muito marcado em mim, né? E na minha cidade eu já exercia, de certa forma, eu era responsável pela comissão caritativa da cidade. Certo. A questão de organizar as pastorais sociais, envolver as pastorais sociais, né? Tentar estruturá-las, enfim, fazer com que elas se comunicassem. Porém, como disse, depois dessa missão, que foi em São Paulo, eu falei assim, eu preciso fazer algo mais. Eu preciso realmente dar um passo a mais aí. E foi aí que a minha irmã comentou com o padre João Henrique, que tinha um irmão diácono. E o padre João Henrique falou assim, se você tem um irmão diácono, eu queria conhecê-lo, né? E foi que o padre me chamou lá no Vanhandava, lá em São Paulo, para a gente bater um papo. E eu sentei com o padre, assim, como a gente está sentado aqui frente a frente, e o padre começou a perguntar um pouquinho da minha vida, enfim. No final da conversa, o padre João Henrique falou assim, por que você não embarca comigo numa aventura? Né? A gente vai fazer missão na Cracolândia. No primeiro momento, eu falei assim, bom, tá certo que até aí é isso que eu queria mesmo. Mas aí eu fiquei meio assim, missão na Cracolândia, né? A gente começa a olhar toda aquela realidade que passa na televisão. Aí eu comecei a meio ficar assim em choque. Falei, será que eu aceito, não aceito, né? E aí o padre insistiu, falou, vamos comigo nessa missão na Cracolândia, né? Então a partir desse convite que a gente começou então a fazer essa missão na Cracolândia de São Paulo, uma missão que a Comunidade de Aliança já realiza. A Comunidade de Aliança de Misericórdia, ela nasceu já na missão de rua. É o carisma da comunidade, né? E é fantástico, né? Porque tanto o padre João Henrique, o padre Antonello, né? Todos têm muito forte isso dentro da comunidade, né? Então, eu aceitei o convite dele e aí já vamos fazer, no começo do ano agora, vamos fazer 4 anos dessa missão. Olha só que legal, gente. Eu estou conversando com o diácono Jaime Miranda, que é da Diocese de Itapetininga, que além de servir como diácono lá na sua diocese, na sua comunidade paroquial, também tem um trabalho junto à Aliança de Misericórdia, especialmente atendendo os mais vulneráveis, né, moradores de rua, uma situação complicada, e dependentes químicos, como é o caso da Cracolândia, né? Ele tem esse trabalho lá na Cracolândia, em São Paulo. Eu quero saber, então, que você conte pra gente, diácono, como é que foi a primeira vez que você foi pra valer fazer uma missão na Cracolândia? Como é que foi? Conta as suas impressões e o que aconteceu nessa primeira vez. A primeira vez que eu fui fazer a missão na Cracolândia, a Cracolândia ficava
perto da Praça Júlio Prestes, em São Paulo. Aqui é mais perto, entre a Praça Júlio Prestes e a Praça Princesa Isabel, onde ficava antes, né? Isso. Que é ali a região do Campos Elíseos, ali em São Paulo. Perfeito, ali mesmo. E a hora que eu cheguei, eu meio que entrei em choque. Por quê? Pela realidade da visão, do que eu enxerguei, pelo ambiente mesmo, né? Aquilo realmente me chocou, assim, no primeiro momento. Falei, não dava para descrever, assim. Então, eu fiquei meio que, assim, paralisado, assim. E comecei a me perguntar, o que eu vou fazer aqui? E agora, né? Vou pegar a Bíblia, por exemplo, vou abrir e começar a pregar para eles, E eu lembro que o padre Henrique falou para mim assim, olha, não se preocupe no que você vai dizer, só ame, né? Só ame. E foi a partir disso, então, que dessa frase do padre Henrique, que comecei a entender que eu não precisava pegar, de repente, abrir a palavra e começar a falar, mas eu precisava escutar mais e mostrar para eles que a gente está ali para ajudar, né? Então, Mas nessa primeira vez foi esse choque, né? Você teve medo, Diácono, quando você chegou na Cracolândia e começou a ter o contato ali para valer com as pessoas? Você teve algum tipo de medo? Na primeira vez, sim. Mas aí a gente percebe que também, lá dentro da Cracolândia, dentro da missão, existe um respeito muito grande pela igreja. Um respeito enorme pela igreja mesmo, né? Então, assim, nas primeiras horas da missão, realmente eu fiquei com medo. Falei, né, como que vai que alguém vem aqui e me bata, enfim, né? Mas depois eu comecei a perceber que não. De repente eu comecei a perceber que eu comecei a sentir movido por aquilo, né? O meu coração ardia naquele sentido, principalmente quando você começava a escutar algumas histórias, enfrentar algumas realidades assim. Eu falava, puxa vida, né? São pessoas assim como eu, porém existem várias coisas na vida que leva a pessoa para um caminho, enfim, e hoje estão aqui, né? Então, eu saí assim da primeira vez da missão da Cracolândia totalmente no começo nos primeiros horários com medo, porém depois movido de uma compaixão enorme mesmo. E falando assim, por incrível que pareça, a sensação é falando assim, eu quero voltar, eu preciso voltar, eu preciso estar lá. Eu preciso estar lá. Então, foi essa sensação. A gente percebe, né, que a realidade da presença mística de nosso Senhor Jesus Cristo, nas suas várias realidades, porque, obviamente, solenemente, Jesus está vivo em corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia. Mas a gente encontra essa mesma pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo vive em outras realidades, na sua palavra, por exemplo, na liturgia, nos seus ministros sagrados e também no pobre, né? Você tinha essa consciência na hora que você começou a fazer essa missão, ou isso foi desenvolvendo ao longo do tempo? Cada vez que você ia lá, você ia aumentando essa sua noção. Puxa vida, eu estou servindo o nosso Senhor Jesus Cristo na pessoa desse mais necessitado, desse meu irmão que está aqui nessa situação vulnerável. Como é que você encarou tudo isso? Pela palavra a gente sabe da presença de Jesus no meio do necessitado, né? A gente sabe dessa dimensão. Porém, você vai adquirindo com o tempo mais certeza disso. Por quê? Porque parece que de repente a gente está indo para lá para a gente levar algo, mas no fim eu até escutei uma expressão esses dias assim, né? Que eu falei com um diácono de outra igreja, um diácono da congregação cristã. Ele falou, eu gosto muito de visitar enfermo. Ele falou para mim, né? E aí ele pegou e falou assim, mas é interessante que quando eu vou visitar um enfermo, não é eu que vou visitar ele, mas eu me sinto visitado, né? Então eu comecei. Ele resumiu com essas palavras a sensação que eu tenho quando eu vou para a missão da Cracolândia, né? Eu vou para a Cracolândia fazer missão, vou visitar esses irmãos que estão numa situação bastante delicada, porém eu me sinto visitado, né? Eu me sinto visitado, eu me sinto tocado por Jesus. O Padre João Henrique ele fala uma frase bastante interessante todas as vezes que a gente está lá, porque a gente começa com a missa, né? A gente começa com a missa. A missa é celebrada lá mesmo na Cracolândia? Celebrado na favela do Moinho. Certo. Né? Antes era nos Salesianos, né? Agora, ultimamente, está sendo na favela do Moinho. E daí, da favela do Moinho, a gente sai com um grupo de pessoas, mais ou menos 70 pessoas, e vai para a Cracolândia, né? E aí, tem uma frase que o Padre Henrique sempre fala,
que é a escola dos pobres. Que é a escola dos pobres. Eles têm muito para nos ensinar, né? E realmente é uma aprendizagem muito grande cada vez que a gente está lá. É uma aprendizagem bastante grande. Ô, produção, acho que a gente tem algumas fotos aí do trabalho do Diácono na Cracolândia. A gente pode começar por elas, depois a gente comenta todas as fotos. Vê se tem alguma foto aí desse serviço, né, do Diácono Jaime levando Jesus Eucarístico lá no meio da Cracolândia, né, lá em São Paulo. Ah, isso aí é o pessoal já atendendo, não é isso? Isso aí é uma foto do pessoal da tenda. Né? A gente tem a tenda do Bom Samaritano, onde a tenda, o pessoal os irmãos fazem curativo. Né? E realmente chega casos de irmãos com feridas muito feias. O pessoal em casa já está vendo a imagem ou não? O pessoal em casa está vendo a imagem? Ah, tá. Repete, por favor, então. Aqui é uma tenda que vocês armam? Isso, uma tenda que a gente arma dentro da Cracolândia. Certo. E aí, os voluntários, né, os missionários voluntários, eles fazem curativo. E realmente pega situações bem complicadas. Né? E, assim, é um amor muito grande com o que eles fazem, né, esse curativo. Também tem aqueles que cortam o cabelo, enfim. Se quiser encher a tela aí, produção, pode encher. Ah, já encheu, tá lá, tá na tela toda, todo mundo em casa está vendo agora. Uhum. Então é uma tenda para atender curativos, primeiros socorros ali que for possível. Socorros. Higiene pessoal também, imagino. Também. Tá. Para mulheres tem uma outra tenda também, onde existe corte de cabelo, fazem, até pintam a unha, enfim, realmente tratam... Levando dignidade, né? Levando dignidade. Tem outras fotos, então, aí, produção? Vamos ver outras fotos que ilustram aqui esse serviço do Diácono Jaime Miranda, que tem um serviço bonito, né, de uma atuação missionária junto aos irmãos mais vulneráveis que estão lá na Cracolândia, em São Paulo, apoiando o trabalho da Aliança de Misericórdia, mergulhando nesse trabalho da Aliança de Misericórdia, né, que não é um trabalho, gente, não é fácil. Tem que ser maduro na fé para assumir um negócio desse. Né? A hora que tiver ok, a gente põe outras fotos aí, produção. Vai passando. Até tem uma situação... Isso aí a gente fala daqui a pouquinho. Pode passar essa foto, produção. Vamos pôr da Cracolândia lá. Eu acho que tem uma que o Diácono está com Ah, bom, isso aqui, essa foto é belíssima. Sim. Essa foto é profunda. Você está com o ostensório ali na mão, não é isso? Sim. Com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, lá da missa... Vocês levam Jesus Eucarístico para lá? Leva Jesus Eucarístico para Cracolândia, e a missão ela não começa geralmente no fluxo, né, que é o lugar que está a maior concentração de irmãos. A missão ela começa a partir do momento que a gente saiu lá da favela do Moinho e está a caminho. E é interessante porque quando você está caminhando com Jesus nas ruas de São Paulo, muitos se sentem tocados. Né? E realmente eles olham para Jesus na Eucaristia, né? E eles pedem para que se aproxime. Então, aí é um caso, né, de um irmão que pediu para que fosse para receber uma oração, receber uma bênção. E aí, através dessa bênção, eu faço uma oração por ele, e aí a gente faz o convite para ele também, se de repente ele quer sair daquela situação que ele está vivendo, na condição de drogadição e, enfim, sair da situação de rua. Essa foto é forte, hein? Essa foto é bonita. Uhum. Né? Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Literalmente o próprio Cristo ali tocando o irmão. Primeiro, sim, através do seu servo, e segundo, da sua presença real na Eucaristia. Que coisa linda, hein? Sim. Que coisa maravilhosa. Se tiver outras fotos ainda da Cracolândia, põe aí, por favor, produção. Acho que tem mais uma ou duas, se não me engano. Na medida que tiver ok, pode pôr aí pra gente mostrar. Ah, essa aí, então. Essa é quando você está chegando, então, ali no... Geralmente, aí já é dentro do fluxo da Cracolândia, né? Fluxo é onde tem mais movimento, ali onde tem mais gente. Onde tem mais gente, certo. É o fluxo. O que acontece? É bem interessante, Eric, o que algumas pessoas testemunharam, né, quando a gente está com Jesus na Eucaristia dentro da Cracolândia. Muitas pessoas não entendem que Jesus, o que é esse objeto dourado com esta bola branca, né, com sim, todo respeito falando. As pessoas não sabem, porque eles não são católicos, né? Mas me chamou a atenção uma pessoa que um dia falou assim para mim assim: olha, eu já calculei no relógio, aqui na Cracolândia, a cada 5 minutos acontece uma briga. Um bate no outro, discussão e tal. E aí, essa pessoa falou para mim: quando vocês chegam com esse objeto dourado, por incrível que pareça, enquanto vocês estão com ele aqui, acaba toda a briga da Cracolândia. Acaba as brigas, as discussões. E aí a gente começa a perceber o que é
o sobrenatural que está acontecendo, a presença real de Jesus, né, acontecendo dentro da Cracolândia. E isso não foi uma pessoa católica quem disse, porque realmente a pessoa falou e ela não sabia o que era. Ela chamou de objeto dourado que ela não sabia que era ostensório com o nosso Senhor Jesus Cristo na espécie da Eucaristia. Não tinha conhecimento nenhum. Não tinha conhecimento nenhum. Então, são muitas pessoas que são tocadas, né? Tem vários testemunhos, né? Por exemplo, dentro do fluxo da Cracolândia, a gente já encontrou pessoas que já fizeram um seminário, que iam ser padres. Hoje, né? E quando a gente está passando com Jesus, eles se sentem muito tocados por isso. Né? Muito, muito tocados mesmo. Olha aí outra linda foto. Sim. Você também está ali atendendo em oração, um irmão, e tem uma missionária ali com você, né? Rezando pelo senhor ali. E é muito bonita a questão dos missionários também, né? Porque, como eu disse, a intenção não é a gente chegar para aquele irmão que está ali e, de repente, a gente falar para ele assim, olha, está escrito na Bíblia tal coisa. Não. A intenção realmente é amar, né? A intenção realmente é mostrar que a gente se faz junto com eles, né? Que não existe nenhuma diferença entre nós e eles, né? E que a gente está ali para realmente estender a mão e mostrar para ele, olha, você tem uma chance de retomar a sua vida, né? E essa chance você vai ter com Jesus, né? Essa chance você vai ter, enfim. Então, e é muito bonito porque ao mesmo tempo que tá acontecendo essa foto de eu fazer essa oração por esse irmão com essa missionária, né? Você pode ver no fundo, tem mais uma missionária que também está já conversando com mais uma pessoa ali na missão. Certo. Né? E assim vai acontecendo a missão. São a média de 70 pessoas fazendo a missão na Cracolândia. Então, você estava falando, monta as barracas para o atendimento ali, para cortar o cabelo, para cuidar das unhas, para higiene pessoal, curativos, uma série de coisas. Nesse tipo de missão também tem oferecimento de alimentos? Nesse tipo de missão? Em específico nosso, não. Certo. No nosso, não. Por quê? Porque já acontece essa doação de alimentos por meio de outras missões, né, que está acontecendo ali na Cracolândia. Uma coisa muito interessante também que acontece é que a gente sempre precisa de uma base dentro da Cracolândia para a gente poder se alimentar, porque a gente passa o dia lá e aí a gente precisa de banheiro, a gente precisa desses... E geralmente essa base ela é oferecida para nós por irmãos de outros tipos de religiões, né, pastores evangélicos, enfim. Eles têm nos ajudado na missão da Cracolândia. Que eles também estão presentes lá fazendo o serviço. Que também estão presentes. Certo. E é incrível por quê? Porque cria-se um laço de amizade muito profundo, né? Muito, muito profundo entre nós e eles. Né? E lá a gente começa a entender que não existe nenhum tipo de... Né, tão muito próximo. Né? O que existe uma vontade que está em comum, que é ajudar esses irmãos. Diácono Jaime, teve alguma situação específica que você viveu lá dentro? Alguma história assim que te marcou muito, ou algum momento que você falou assim, meu Deus, eu nunca imaginei que eu ia viver isso na minha vida, e de repente você deve ter vivido experiências profundas lá. Você tem alguma história dessa para partilhar para a gente? Tenho várias histórias. Eu vou começar por uma. Tem uma senhora que a gente abordamos na Cracolândia e a gente percebeu que ela não era... Tipo, ela estava bem vestida, não representava ser usuária de droga, enfim. E a gente abordamos ela e ela contou uma história pra gente. Ela faz 10 anos que vai na Cracolândia todo dia levar almoço para a filha, que é viciada. Há 10 anos? Há 10 anos. Todos os dias sem falta. E aí, numa conversa que eu tive com ela, eu cheguei para ela e ela contando essa história para mim, ela virou para mim e falou assim, eu virei para ela e falei assim, olha, faz 10 anos que você vem para cá. E você nunca pensou em desistir? Falei para ela. E ela olhou para mim, para o meu rosto com um rosto de espanto. Falou assim, desistir como, meu filho? Se ela é minha filha. Como se isso fosse algo que nunca passou na cabeça dela, de desistir, de lutar pela filha dela, de cuidar da filha dela. Então, esse é um caso. Tem um outro caso também, que é do seu Alcino, né? Um senhor que tem um filho que tem esquizofrenia, porém viciado. Ele não tem nenhum tipo de vício, mas acompanha o filho na Cracolândia porque tem medo que o filho acabe morrendo lá. Né? Então, ele anda como se fosse a sombra do filho, mas isso já fazem 20 anos. 20 anos que ele está na Cracolândia acompanhando o filho. E o filho, pelos problemas que ele tem, é violento, né? Então,
é difícil de tirar ele de lá e o pai fica cuidando do filho. E também, quando eu perguntei para ele sobre, né, de repente, de estar levando ele para ser cuidado em algum lugar, porque é um senhor de idade já, e também levar o filho para um outro lugar por causa da dependência, ele falou, não, eu não posso separar do meu filho. Né? Então, são coisas assim situações que a gente vive lá dentro que a gente se espanta, né? Que nos ensina muito em relação a entender o que é Deus amando mesmo a gente de forma incondicional, né? Enfim, e como que a gente enxerga tudo isso. Né? Olha que interessante, é um testemunho de amor, né? Assim, belíssimo, lindo. E eu vou fazer uma pergunta que espero que não soe rude, você entendeu? Espero que não soe rude da minha parte, mas assim, a gente está lidando com uma situação complicada, com uma situação que às vezes a gente encontra, inclusive, pela rua mesmo, assim, até mesmo as fezes humanas, né? Sim. Então, uma situação que o cheiro não é legal, a situação não é legal, é sujo e tudo mais. Você já se deparou com alguma situação que você falou assim, puxa vida, eu tenho que superar até mesmo uma situação aqui de nojo mesmo disso aqui para ir em frente? Como é que você lidou com isso? Teve uma missão específica. Eu vou contar uma história agora. Que aconteceu comigo lá na Cracolândia. Teve um domingo que eu fui para Cracolândia que estava muito frio e muita chuva também. E aí, na hora que eu cheguei na missão, eu falei assim, gente, o que eu estou fazendo aqui? Pensei comigo na minha cabeça assim, o que eu estou fazendo aqui, né, na missão, com esse frio, com essa chuva, né? E a gente tinha montado as tendas para fazer os cortes de cabelo, fazer a tenda de oração, enfim. E aí, por conta da chuva, do vento, as tendas voaram. Né? E eu estava muito pensativo. Falei, nossa, hoje eu podia estar em casa, debaixo do cobertor, porque está muito frio, está muito ruim o dia hoje para a missão, né? E comecei a me questionar, assim. Falei, podia estar lá, né? Hoje não era para ter vindo. Pensei comigo isso. Né? E aí, comecei a dar uma volta, no meio da chuva mesmo, abordando alguns irmãos. E, de repente, eu pisei num cocô. Aí, não era um cocô de cachorro. Né? Aí, quem está em casa já vai entender o cocô do que era, né? Mas aí eu pisei, mas não foi um pisãozinho, né? Eu peguei realmente... Você já não estava... Não estava bem. Estava num dia bom. Não estava num dia bom. Um dia frio, eu podia estar lá em casa, com a minha família, estou aqui. De repente pisa em fezes humanas. Isso. Aí eu falei, meu Deus do céu, né? Agora onde que eu vou lavar? Porque ela é muito difícil de ter água. Não consigo achar uma torneira fácil e vou lavar o pé. Então eu tive que... Ou seja, eu tive que conviver com aquilo lá por umas horas, né? E aí eu fiquei pensando, nossa, eu falei, meu Deus, é assim, Senhor? É assim que tu faz com a gente, né? E aí, de repente, no meio da chuva, aquela chuva muito pesada mesmo, eu vi uma senhora passando, né, na frente de um lugar que a gente estava, que era uma igreja evangélica que cedeu espaço para a gente poder ficar alojado. E essa senhora passou, e eu achei estranho ela passando também, e vi que não era da Cracolândia. E como ela estava muito perto do fluxo, eu falei, eu vou até ela, né? Então eu saí, eu com a veste de diácono, com a estola, né? Como apareceu nas fotos. E cheguei até ela e falei assim, olha, a senhora está precisando de ajuda, a senhora quer que eu te ajude, né? Aí ela pegou, virou para mim, padre. E aí tem essa aí, né? O pessoal olhar a gente com a veste e achar que é padre, né? Enfim. Eu falei, o que a senhora precisa, né? A senhora, percebo que a senhora está aqui. Ela falou, olha, vim atrás do meu marido, que foi operado a semana passada, ele está cheio de dreno no corpo. Mas por conta do vício, pulou a janela do hospital e veio com meu irmão aqui para Cracolândia. Eu vim procurá-lo. Daí eu falei, então deixa eu ajudar a senhora a procurar eles, né? E ela falou, não, meu filho, essa missão é minha. E foi eu, com o pé né, cheio de fezes, né? E já todo em sopa por causa da chuva. Daí eu falei, a senhora quer que eu ore pela senhora, então, para que a senhora possa ter força? Porque Deus te ajude, né, nessa sua missão. Ela olhou para mim, bem no fundo do meu olho, e falou, é o que eu mais quero. Né? É o que eu mais quero. E nisso tinha sobrado uma cadeira dessas brancas de plástico, né? E ela pedi para ela sentar. E no meio da chuva mesmo, ali no meio da rua, eu
fiz uma oração por ela. E quando eu orava por ela, ela chorou bastante, ela ficou muito emocionada com a oração, né? E foi que daí, nessa emoção dela, ela pegou, olhou, eu estava com a minha estola diaconal, né? A estola transversal, né? Própria do diácono. Isso, com as duas pontas aqui. Ela olhou para mim e olhou para minha estola e pegou a ponta da minha estola. Na hora que ela pegou a ponta da minha estola, ela levou até o nariz dela e assoou o nariz. Bem forte lá, né? Aí naquela hora eu tomei um choque, assim. Falei, meu Deus, eu já pisei no cocô hoje, né? Agora estão assoando o nariz. Estão usando minha estola de lenço. Estão usando minha estola de lenço, né? Eu falei, meu Deus, né? E comecei assim. E meio que quis perder um pouco a concentração da oração na hora, né? Mas mesmo assim eu continuei orando por ela. E aí ela ainda continuou chorando bastante. E aí daqui a pouco ela pegou a outra ponta da estola. Falei, não é possível. Ela pegou outra ponta da estola e olhou para mim. E eu olhei para ela, fiz assim, não, né? E na hora que ela pegou essa outra ponta da estola, ela levou até os olhos dela cheios de lágrimas e começou a secar os olhos dela com a ponta da estola. E foi nessa hora, exatamente nessa hora, que Jesus falou assim para mim: é por isso que você está aqui. É para secar essas lágrimas. Foi muito forte para mim esse momento. Foi muito forte. Porque até então as coisas que estavam acontecendo são coisas que, né? Mas eu poder ter ajudado ela, né? Eu poder por um momento, através da oração, fazer com que ela ficasse bem, melhor, e tivesse força para continuar essa missão de buscar, procurar o marido dela e o irmão dela. Então, realmente aquela hora foi um momento que Jesus falou muito forte comigo, né? Eu costumo dizer até mesmo que no meu terceiro ano de diaconato, entrei muito em conflito em relação ao diaconato, o que seria tudo isso. E eu costumo falar que o meu diaconato, eu reencontrei ele dentro da Cracolândia, através desse tipo de serviço, né? Através desse tipo de missão. Que lindo, diácono. Parabéns, que coisa linda. É botar a mão na massa mesmo, como o nosso Senhor Jesus Cristo falou. Não é missão só do diácono, é missão de todo batizado, é missão de todo cristão, é missão de toda pessoa que tem bom senso. Mas vivendo isso ainda, né, com o ministério diaconal, vivendo tudo isso por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo, a coisa obviamente fica ainda muito mais linda. A gente une a nossa missão à missão do próprio Cristo. Que coisa extraordinária, que coisa linda. Então eu imagino que essas histórias que você acaba tirando lições, elas acontecem em muitas ocasiões, onde você olha um negócio e te chama a atenção. E uma vez, eu não tenho experiência como o senhor, tão profunda, mas uma vez eu acompanhei um serviço parecido com esse, e foi em São Paulo também. Não era bem na Cracolândia, mas numa região ali central de São Paulo também, com alguns irmãos de rua. E eu não era diácono ainda, foi antes de eu me tornar diácono. E aí eu estava junto com um padre. E eu estava também numa situação dessa que eu não estava muito confortável com a situação, porque estava muito sujo e tudo mais. Eu estava fazendo o possível, que estava ao meu alcance, mas achando que estava fazendo muito. Aí, de repente, o padre que estava comigo, ele sentou para conversar com o irmão de rua, e o irmão de rua tinha um restinho de comida que estava com ele, uma comida. Rapaz, a comida estava azul de podre, mas a comida devia estar ali há muito tempo. Só de você olhar a comida já dá repulsa, sabe? E o padre que estava ali, para acolher aquele irmão, né, para ficar mais próximo daquele irmão, o que ele fez? Ele comeu um pedaço daquela comida. Ele pegou um pouquinho daquela comida, comeu aquela comida que estava podre. Só de ver, dava repouso. Imagina. Eu falei assim, meu Deus do céu. Eu falei assim, que missão linda é essa que consegue levar o amor para um grau, sim, maravilhoso. E eu tenho a impressão que o senhor... sendo agraciado, né, por Deus, por ter essa possibilidade de mergulhar nesses mistérios, no irmão que está mais vulnerável e que nosso Senhor Jesus Cristo acaba sendo latente, né, vivo nessas pessoas, como a gente disse há pouco. Né? Tem uma... o padre João Henrique é o meu diretor espiritual, né? E aí, há um... Só licença um pouquinho. Claro. Diácono Jaime Miranda está contando para a gente o serviço dele, entre outras coisas, na Cracolândia, atendendo o povo de Deus, né? Atendendo aqueles sofredores ali no meio daquela situação vulnerável.
Eu conversando com o Padre Henrique, eu fiz um questionamento para ele. Isso de forma recente, alguns meses atrás. Falei, padre, parece que de repente a gente somos pessoas que vai atrás do sofrimento, né? Por conta dessa missão, parece que a gente vai em busca do sofrimento. Aí o padre me olhou, né, e falou assim, diácono, mas a gente não vai atrás do sofrimento. Se a gente ir atrás do sofrimento, a gente é louco, falou para mim, né? E aí eu peguei estranhei um pouco do que o padre estava dizendo, mas daí ele completou a frase dizendo assim para mim assim, a gente sempre vai atrás do amor. Mas buscando o amor e levando o amor, também a gente vai encontrar o sofrimento, né? E aí realmente a gente começa a compreender que a vida ela tem esses momentos de sofrimento, né? E que a gente começa a entender também a própria dimensão que Jesus tomou, né? De pisar esse mundo, né? E sofrer por nós, né? Viver a sua kênos e viver seu aniquilamento, seu esvaziamento para se tornar homem, né? E morrer por nós. Então, isso é amor, né? Então, de repente, a gente fica muito no nosso eu mesmo, né? Então, essa frase que o padre disse me chamou bastante atenção e me colocou para meditar bastante tempo, né? Por uns dias, assim, falei, olha, realmente, eu não vou atrás do sofrimento. A gente sempre vai atrás do amor, porém, o sofrimento faz parte dessa dimensão também. É verdade, muito, muito, muito bonito, muito profundo. Produção, tem mais fotos aí? Se tiver outras fotos para a gente comentar aqui sobre o trabalho do diácono Jaime Miranda, que está aqui conversando conosco hoje, né? Que coisa linda, viu? Eu queria que mostrasse outras fotos para dar o gancho aqui para nossas outras conversas. Bom, isso aqui é onde, isso aqui? Essa foto? Aí é a casa do Bom Samaritano. Então tem uma casa que você trabalha também atendendo os mais necessitados? Na verdade, estou sendo chamado de um pouquinho de louco na minha cidade também, né? Porque Isso é lá na Capela do Alto? Isso lá em Capela do Alto. Tá. Diante de ver algumas pessoas necessitadas, que dormiam na rodoviária, e também irmãos que estão na dependência química, eu senti falta de ter um lugar na minha cidade que pudesse acolher eles e poder fazer um trabalho em cima deles, né? Então, o que aconteceu? No começo desse ano, em janeiro, a gente alugou uma casa lá na minha cidade e a gente criou o Bom Samaritano. Lá. E aí, nessa foto aí, está acontecendo uma missa, né? Então, essa casa, desde janeiro que ela está aberta. Tem outras fotos aí na sequência, produção, para a gente ver. E como é que funciona essa casa? A pessoa recebe que tipo de assistência nessa casa? Então, a Casa do Bom Samaritano é assim, a gente tem lá um brechó. Aí é a casa. Aí certo. É a casa, tá. Isso. A gente tem um brechó na frente da casa, né? A casa é bem grande. E nesse brechó, o que a gente faz? A gente faz as vendas de roupas que são doadas pela paróquia. Inclusive, queria deixar um abraço ao meu padre, o pároco Carlos Eduardo. O seu pároco é o padre Carlos Eduardo? Carlos Eduardo. Um abraço, padre Carlos. Ele sempre deu o aval, por exemplo, para mim poder estar na missão da Cracolândia, né? E também ele também sentia esse desejo de a gente ter essa casa lá na cidade. Então, nessa foto foi da primeira missa que a gente fez lá na Casa do Bom Samaritano, né? Então, o que a gente faz? Lá na casa a gente tem esse bazar que faz girar o dinheiro para que a gente possa pagar as despesas. A gente aborda os irmãos que estão em situação de rua e vê se ele tem intenção de sair da condição dele de rua e de drogadição. Se ele tiver esse interesse, a gente tenta achar uma vaga dentro das casas de acolhida da comunidade, certo. Da Aliança de Misericórdia. Certo. Né? Existe uma casa de triagem em Rio das Pedras, que é Maria Mãe dos Pobres. Existe a Casa Cordeiro também, que é lá em Piracicaba. Existe uma casa de triagem feminina em Sorocaba. Né? E aí, se esse irmão ele quer sair dessa condição, a gente acolhe ele dentro da casa. De repente, essa vaga ela não sai no dia, pode ser que ela demore 3, 4 dias para sair. Então, ele fica na casa, recebendo todo o tratamento, até que ele possa ser encaminhado para casa. Que bonito. Quer dizer que a missão lá na Cracolândia, né, o jeito que você foi aprendendo, o jeito que você foi mergulhando nessa mística maravilhosa do cuidado com o pobre, te fez a promover isso também na sua cidade, a ponto de ter um centro lá, que é o Bom Samaritano. O Bom Samaritano. E, assim, eu queria até colocar uma observação. O mais bonito é que a minha família é uma família diaconal.
A missão, ela não acontece comigo, por exemplo. A minha esposa, ela está na missão comigo na Cracolândia, toda a missão, ela está comigo na Cracolândia. A minha filha, a Maria Clara, que está aqui também, ela também já participou de várias missões, né, também na Cracolândia, com 15 anos. Então, é uma família diaconal, né? A minha filha mais velha, não por conta do trabalho e da faculdade que até então fazia, né? Agora que acabou a faculdade, mas eu vejo que sem a minha família eu não conseguiria estar exercendo o meu ministério hoje da forma como eu exerço, né? Que beleza, que graça. Aqui é você com o padre João Henrique, num dia de chuva. Um dia de chuva, saindo da favela do Moinho, né? E aí a gente estava parado porque o trem estava passando nesse momento lá na frente da favela. E realmente estava um dia de muita chuva, assim. Então era eu, o padre João Henrique, mais uns 70 missionários com essas capinhas transparentes rumo à Cracolândia. Num dia daqueles complicados, como você disse agora há pouco, né? Um dia daqueles complicados. Tem mais fotos, produção? Acho que acabou. Não sei se a gente já exibiu todas as fotos. Aqui é um outro momento junto com o padre João Henrique. Sim, esse daí é dentro da Capela do Moinho. Capela Nossa Senhora Aparecida, dentro da favela do Moinho. Que é esse que é o início da missão. Antes de ir para a Cracolândia, vai lá na capela primeiro. Tá. Isso, a missa, acontece a missa, né? E logo após a missa a gente sai em procissão até a favela. Legal. Até a Cracolândia, né? Isso. Tem mais fotos, produção? Acabou ou não? Se tiver mais alguma, põe aí. Não sei se tem mais. A Cracolândia hoje ela mudou de lugar, né? Ela estava num centro, ela foi para outro, ela se dispersou um pouco. Isso. Mas ainda assim existe lugar de aglomeração, não existe? O que acontece hoje é que ela está dispersa, né? Houve um trabalho para dispersar, né? Está bem disperso. Até o que a gente está pensando agora na relação à missão é o quê? Que a missão ela vai ter que começar a ser um pouco mais itinerante, né? Ou seja, a gente não vai conseguir concentrar a missão num lugar só. Então, tem hoje a equipe que fica diretamente no fluxo, que é a evangelização dentro do fluxo, que é o lugar que tem mais pessoas, e tem as pessoas, os missionários que fazem a missão itinerante, que é, ou seja, ir pelas redondezas ali, né, da Cracolândia, abordando os irmãos e, enfim, evangelizando. Mas o serviço continua, né? O desafio continua. O desafio continua. Talvez reestruturando alguma coisa, mas não para. Uma observação bastante interessante, assim, o padre João Henrique faz questão de estar em todas as missões. Em todas as missões. E é algo que eu falo que quando eu olho o padre pela idade que tem, eu me fico muito constrangido. Eu sinto um sentimento de constrangimento, assim, no sentido da dedicação, do amor, da busca, da entrega e, assim, o amor que não se cansa, como até a comunidade está vivendo isso agora com a história do Nivaldo, né? Que é o primeiro missionário da Aliança. O padre Henrique ele mostra um vigor muito grande e se mostra incansável em busca de ajudar esses irmãos. Então, assim, aprendo muito. Tive a graça de estar com ele esse tempo todo e é um baita exemplo para nós, maravilhoso, padre João Henrique. Diácono, se alguém quiser, de alguma forma, ajudar essa missão, olha, eu tenho alguma coisa para ajudar, eu tenho uma coisa para fazer. Eu sei cortar o cabelo, a pessoa pode ir lá se oferecer como voluntário para cortar o cabelo, ou se ela não puder, de que maneira ela pode ajudar? Pode sim. Antes de vir para cá, eu mandei uma mensagem para o padre João Henrique, né? Padre, ore por mim que eu estou indo fazer participação no podcast, expliquei, né, com o Eric, que estava lá na século XXI. E aí o padre falou assim, manda um abraço para todos lá e aproveita e já convida todo mundo para participar da missão da Cracolândia. Falou dessa forma. Realmente. Então pode ajudar. Existe talentos, né? Por exemplo, você sabe cortar um cabelo? Você pode ir até a Cracolândia. A missão da Cracolândia geralmente acontece sempre no primeiro domingo do mês. Primeiro domingo do mês. Isso, que é essa missão mais volumosa, com mais pessoas. A comunidade, ela participa em outros dias também, né? Porém, no primeiro domingo do mês a gente monta essa tenda, né? Então, quem sabe cortar cabelo, quem sabe fazer curativo, profissionais, né, de enfermagem. Nessa última missão, a gente teve uma médica que tinha feito um TK, né, que é um encontro da Aliança da Misericórdia, e ela se sentiu tão tocada que ela queria participar da missão na Cracolândia. E a gente teve uma médica na missão na Cracolândia, nessa última missão que a gente fez, né? Então, assim, quem quer participar pode entrar em contato comigo, né? Eu posso explicar isso direitinho, né? Pelas suas redes sociais, por exemplo, a gente encontra no seu Instagram. Qual que é o seu Instagram? Lembra o seu Instagram aí pra gente? Diácono Jaime Miranda.
Diácono Jaime Miranda. Jaime não é com Y não, né? É com I. Diácono Jaime Miranda. Diácono Jaime Miranda, @Diácono Jaime Miranda. Isso, @Diácono Jaime Miranda. Tá aí, ó, o seu Instagram, né? @Diácono Jaime Miranda. Sim. Então, se a pessoa quiser mandar uma mensagem para esse seu contato aí no Instagram, sim, sim. Você aproxima os laços para de repente ajudar. Isso, com certeza. E lá no Bom Samaritano, lá em Capela do Alto, também a pessoa pode ajudar de alguma maneira, entrando em contato com você também? Pode ajudar no Bom Samaritano também. Lá a gente tá estruturando a casa. Hoje a gente tem um acolhido na casa que a gente está vendo a parte de documentação dele, que estava em situação de rua, né? E também na casa do Bom Samaritano tem sim. A gente quer organizar, elaborar um almoço, né? E um jantar para os pobres na casa. Também podem entrar em contato comigo através das mídias sociais. Né? Então, olha só, pessoal aí de Sorocaba, pessoal de Itapetininga, pessoal de Tatuí, né? A região toda ali de Sorocaba, Itapetininga, Capela do Alto. Ou pelo menos que você é de longe, entre em contato então aí com o Diácono Jaime, @Diácono Jaime Miranda, que é esse Instagram que a gente acabou de colocar. Manda uma mensagem e fala, eu tenho condições de ajudar de alguma maneira. De repente você tem lá um alimento que pode ser doado, você tem um móvel que pode ser doado para uma melhoria, não sei. Conversa com o Diácono aí, porque ele está na frente desse trabalho maravilhoso. E esse trabalho em São Paulo, junto com a Aliança de Misericórdia, que a gente ama a Aliança de Misericórdia, não tem um católico que está com a saúde mental em dia no Brasil, que não gosta, que não tem como amar a Aliança de Misericórdia, né? A gente ama mesmo esse trabalho, o Padre João Henrique, o nosso abraço, né? O Diácono Júlio esteve aqui também, que também é da Aliança de Misericórdia, né? Aliás, você pode assistir, né, essa conversa que eu tive com o Diácono Júlio, com o Padre João Henrique. Basta você aqui, que está no nosso canal, Pentecoste 2033, aqui no YouTube, clique em vídeos, vai abrir uma série ali de vídeos interessantes. A gente tem toda quarta-feira aqui feito essa conversa com um monte de gente bacana, inclusive pessoas da Aliança de Misericórdia, como o próprio Padre João Henrique, que passou por aqui. Você pode clicar para você rever, né, essa nossa conversa, né? Aproveita, se inscreva no nosso canal, Pentecoste 2033. Acompanhe a gente pelo nosso Instagram também, @Pentecostes 2033. E os nossos amigos que nos acompanham pelo YouTube da Rede Século XXI são convidados também a nos acompanhar nas redes sociais por esse trabalho maravilhoso. Diácono, uma conversa voou aqui, a gente está caminhando para o nosso final, mas antes, eu queria ouvir, a gente de vez em quando aqui faz uma pergunta para alguns dos nossos convidados, que eu tenho a impressão que um da lista já vou arriscar quem é, mas vou fazer a pergunta mesmo assim. A gente gostaria de saber, na sua opinião, para te conhecer mais, se você pudesse escolher os 3 maiores santos na história da igreja, na qual foram esses santos que se abriram mesmo para o Espírito Santo e que te encantam e que de alguma maneira você tem carinho por esses santos, quem você escolheria? Por isso que eu disse, né? Você entendeu? Porque eu acho que já veio um da lista aí, que ele já deu uma ideia aqui. Mas assim, de qualquer tempo, os atuais, da igreja antiga, quem que você escolheria? Na sua opinião, quem são os maiores, 3 só, hein? Os 3 maiores santos da história da igreja e por quê? Primeiro, São Francisco de Assis. Esse que eu desconfiava que ia aparecer na lista aí. Sempre foi devoto dele? Sempre fui devoto dele. Sempre, assim, eu li vários livros de São Francisco de Assis e eu sempre caí aos prantos de ver a história de São Francisco de Assis e a entrega que ele fez aos pobres, né? E aí eu pensava assim, eu gostava muito de ver a Toca de Assis com a comunidade também, né? Eu ficava encantado com a missão da Toca de Assis. Então, São Francisco de Assis eu tenho como um santo próximo, que é um santo pessoal de devoção. Aliás, se eu não me falha a memória, ou foi hoje ou por esses dias? Ontem. Foi ontem. Os estigmas. Que foi o dia que São Francisco de Assis recebeu, né, os estigmas, né? Porque São Francisco de Assis, aliás, era diácono. Sim, né? era São diácono. Francisco era um santo diácono. Tá bem, olha aí um diácono que deu certo na vida, né? Diácono Jaime. Exato. São Francisco de Assis recebeu os estigmas nesse período na chamada Quaresma de São Miguel. Né? A Quaresma de São Miguel é uma devoção franciscana que nasceu, né, no desejo de São Francisco fazer penitência entre o tempo quaresmal, propriamente dito, o tempo litúrgico da Quaresma, e o tempo do Advento. Ele escolheu ali a partir, né, da festa da Assunção de Nossa Senhora até a festa dos Santos Arcanjos, né, para poder mergulhar num período, né, de penitência que ficou conhecido como Quaresma de São Miguel. E foi nesse período, né, portanto, ontem, que foi o dia que São Francisco, a gente lembra que São Francisco recebeu os estigmas. Quer dizer, um grande santo que até hoje arrasta
uma multidão de pessoas no seu rastro de santidade, multidão de pessoas, seja nas ordens franciscanas tradicionais estabelecidas, seja no seu carisma maravilhoso, seja em trabalho como o do senhor, né? Que obviamente a gente olha para ele e não tem como a gente se inspirar nele, né? Uma das missões de São Paulo, dentro da Cracolândia, a gente pegou, eu encontrei com a toca, né? Eu tinha desejo na minha juventude de participar da toca de Assis, ser toqueiro, né? Igual eles te comentavam. E foi uma gratidão estar com a toca de Assis em várias missões da Cracolândia, né? Então foi algo que me deixou muito feliz. Agora, outro santo eu falo de uma santa, né? Santa Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá, que viveu essa realidade na Índia, né? A missão dela na Índia também estava muito próxima ao cuidado dos pobres. Isso. Por estar num meio que não era um meio católico. Não era um meio fácil, né? Mas mesmo assim, a dedicação que Santa Teresa teve, né, com o pobre na Índia foi algo que contagiou a todos, né? Então, realmente, assim, tenho debruçado muito sobre a vida de Santa Teresa de Calcutá, pelo menos aí a imagem dela, né, Santa Teresa de Calcutá. Nesses últimos 2 anos. Então, me encanta bastante a missão, o fervor de Santa Teresa de Calcutá. Muito bem lembrado, uma santa extraordinária dos nossos tempos, maravilhosa. Madre Teresa de Calcutá é uma dessas santas que... O que eu acho, entre outras coisas lindas na vida dela, é que ela vivia uma espécie de crise que me parece que ela viveu algo dessa crise durante toda a vida dela, que era algo assim, tá? Eu estou adaptando aqui com as minhas palavras, né? Para ficar mais fácil o entendimento. Santa Teresa de Calcutá pensava assim, será que eu faço tudo isso pelos pobres? Porque eu sei que é a coisa certa, porque eu sei que isso, inclusive, pode me levar para o céu, porque eu posso viver isso, uma virtude linda aqui do meu batismo, ou eu realmente os amo. Olha que coisa extraordinária, né? Uma crise que ela fala, gente, Madre Teresa de Calcutá, uma santa maravilhosa, que fez o que tinha que ser feito, mergulhou, né? Olha, tantas histórias lindas dela, e tinha essa crise, será que ela faz por amor ou com algum tipo de interesse? Falei, olha, quando eu li isso, eu falei, meu Deus do céu, nós estamos muito pequenininhos diante dessa realidade. Né? E assim, uma das biografias fala que Santa Teresa viveu um deserto durante 30 anos, né? Um deserto, assim, que ela não conseguia sentir. Aí depois viu uma biografia que saiu acho que na Netflix, falando de Santa Teresa de Calcutá, que não foram 30, foi 50 anos, né? Porque toda a nossa vida tá meio que assim, não sentir, né? Eu preciso sentir algo, né? E, de repente, a gente espera sentir algo para fazer alguma coisa. Né? E a fé vai além do sentir, né? A fé vai além do sentir. É a certeza além do sentir, né? Que coisa linda. E o terceiro, São João Paulo II. São João Paulo II. Olha, esse aí aparece sempre na nossa lista aqui, mas é isso aí, a gente gosta dele. Pela coragem, né? Pela coragem da época, enfim. Tudo que... O vigor com que ele... O senhor tem 40 anos? 40 anos. O senhor nasceu em 83? 83. Quando o senhor nasceu, ele já era Papa. Já era Papa. Então é o Papa da nossa infância, a minha infância também. Exatamente. Então, e realmente tem um carinho enorme pelo Papa João Paulo II. O polonês é maravilhoso mesmo, né? Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Diácono, eu adorei a conversa. Olha, leve nosso abraço para todos os nossos irmãos da Aliança da Misericórdia, por todos os nossos amigos lá em Tapetininga, né? E parabéns pelo seu trabalho, seja lá junto à Casa Bom Samaritano, seja junto à Aliança de Misericórdia, nesse trabalho na Cracolândia, além dos seus outros trabalhos paroquiais, que eu sei que não é o único trabalho, né, que o senhor faz. O senhor queria deixar uma palavra aqui, encerrando, uma palavra aqui para os nossos amigos que estão nos assistindo? Sim. A missão da Cracolândia acontece todo primeiro domingo do mês. Assim, eu queria já estender o convite, né? Às vezes você tem algum medo, né? De estar participando de uma missão, mas no fundo do coração você tem um desejo. Eu falo para você, não tenha medo, né? Não tenha medo, pode estar participando com a gente, pode entrar em contato comigo pelas redes sociais. Foi o convite que o Padre João Henrique fez um pouquinho antes de vir para cá, né? Então, viver uma realidade bastante profunda de amor a Jesus, né? Você ser visitado por Jesus através deles. Então, Lembrando que o seu Instagram é @Diácono Jaime Miranda. Diácono Jaime Miranda, muito bem. Legal, gente. A gente vai encerrar. João, vou só quebrar o protocolo aqui, pedir para você me ajudar aqui. Eu vou pedir para a esposa do Diácono e a sua filha ficar aqui do seu lado aqui. Vem aqui, passa aqui por trás da câmera, rapidinho, só para a gente falar um oi aqui. Pode passar por trás da câmera aqui, ó. Isso, a gente não está preparado aqui para esse tipo de enquadramento, mas o João vai nos ajudar aqui. Aqui está a esposa. Parabéns, viu, esposa e filha do Diácono. Fica uma de cada lado aqui do Diácono. Isso. Aí, João, deu para mostrar aí?
Isso, aqui, só pra gente conhecer um pouquinho a sua esposa, a sua filha. Uma das suas... Tem mais uma filha? Tem mais uma filha. Tem mais uma filha. Daí ela não pôde vir porque tá trabalhando. Entendi. Então, mas ela parabéns mais pela velha. família, pelo apoio, tanto na missão, né? Porque eu falei aqui, né? O diácono, obviamente, tem isso como ministério, mas todo batizado, né? Nós temos nosso papel nessa história toda, porque somos convidados a repetir que o nosso Senhor Jesus Cristo nos mandou. E entre os mandamentos, obviamente, está o amor, né? Vocês estão fazendo isso nessa missão de amor. Parabéns, esposa e filha. A esposa é a esposa não, a filha é trompetista. Da próxima vez, não esquece o trompete de trazer aqui para fazer uma palhinha pra gente. O padre João Henrique fala que ela é missionária em fuga. Missionário em fuga. Missionária em fuga. Parabéns, viu, gente? Obrigado mesmo pelo testemunho Obrigado, lindo de Eric. família. Deus abençoe. Conte Obrigado. com a gente que Obrigado pelo convite. tiver a nosso alcance aqui, estamos às ordens, viu? Muito feliz de ter participado aqui com vocês. Valeu. Pessoal, ó, todo sábado às 8 horas da noite, YouTube da Rede Século XXI, você acompanha esse podcast. Toda quarta-feira ao vivo, né, no YouTube Pentecoste 2033. Nos sigam nas nossas redes sociais, principalmente lá no nosso Instagram, @Pentecoste 2033. Você está aqui no Instagram, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal para ficar por dentro de todos os vídeos que a gente solta, que a gente lança assim, que tem muita coisa legal, né? E lá no Instagram é legal que a gente solta trechinhos, né? A nossa conversa aqui, depois a gente solta trechinhos da nossa conversa, os assuntos mais em destaque, aquilo que a gente conversou, vale a pena você acompanhar e espalhar para todo mundo. Na semana que vem, quarta-feira, a gente se encontra para mais um P33 Podcast. Uma boa semana para todo mundo, até lá, tchau, tchau.